E esse plano, então, conta para mim como foi esse processo. O que veio antes? Precisamos juntar dinheiro ou precisamos, né, ao mesmo tempo, construir uma rede de contatos? Quais foram os passos? Andy, assim, a gente começou a se ligar que estava na hora de colocar isso no papel, porque a gente começou a ficar mais infeliz no mundo corporativo. E assim, nós dois trabalhávamos em empresas que tinham um super clima legal, a gente era cheio de amigos, a gente é cheio de amigo ainda, nas empresas e tal, e eram empresas legais. E eu gostava muito do que fazia, mas sabe quando você começa a chegar num ponto em que você, tipo, começa a chegar atrasado todo dia, em que você começa assim, sabe, tem alguma coisa que não tá bem. Quando tirava férias, 15 dias depois, o Ale começava a sofrer. Eu entrava em depressão no meio das férias. Porque depressão ia voltar. De férias, sabe? Que tinha que voltar. E aí a gente se ligou que a gente tinha que fazer alguma coisa. E assim, a gente começou basicamente a guardar dinheiro. Né? Foi a primeira coisa que a gente fez. Antes de ter o plano, a gente já começou a juntar, né? Falou, o dinheiro a gente precisa ter. E isso é uma coisa, acho que é importante de falar, porque a gente nunca foi super gastão. Eu era mais. E aí eu aprendi com a Alê a ser mais controlada com dinheiro. A gente nunca, mesmo quando eu era gastona, eu sempre fui muito menos gastona do que todas as pessoas que eu conhecia, assim. Então, tipo, nunca fui de ter 30 pares de sapato, nada disso, sabe? 40 pares de sapato. A gente sempre foi bem controlado com grana. Assim, modesto, assim, carro, né? A gente nunca teve carros super tops. Um carro que andando, bom, funcionando, né? A gente nunca foi ligado. E ficar trocando de carro todo ano, né? Coisas assim que vão levando o dinheiro embora, né? E a gente sempre teve uma vida simples, mas simples não no sentido, assim, de simples, confortável, gostosa, mas a gente nunca foi de luxo. Então, a gente morava num apartamento, a gente chegou a mudar para um apartamento maior, e aí um dia a gente se olhou e falou, o que nós estamos fazendo pagando aluguel do apartamento maior, se a gente só vem para casa de noite? Aí voltamos para o apartamento pequeno, que era o meu apartamento, fizemos uma reforma para caber nossas coisas, e voltamos pro pequeno, porque tipo, pra quê, sabe? Então a gente sempre teve uma mentalidade mais econômica, vamos dizer assim, Eles optaram por uma vida mais simples, inclusive em prol de acelerar a realização desse sonho, né? De conseguir, vocês tinham uma meta de um valor que vocês acreditavam que com esta grana seria possível fazer a virada? Como que foi isso? Sim. Quanto tempo que a gente começou a planejar, né? Aí a gente começou a ter, a gente somou um ano, né, mais ou menos, as nossas despesas. Isso. E fora o dinheiro que ia ter um investimento aqui para fazer chalé, para fazer estufa, isso separado, e além disso ter dinheiro, a gente somou, né, sabia o nosso custo mensal, estimou algumas coisas que íamos deixar de gastar, outras que iam aumentar aqui, e juntamos, assim, para ter um ano, a gente pode mudar e ficar um ano sem ter renda, né? Se precisar ficar um ano sem ganhar nada, a gente consegue viver. Para tocar, né? Para enquadrar o negócio, para se estabilizar, né? Você como... Exato, eu como freela e tal. E aí guardamos também dinheiro para construir aqui. E aí, o que aconteceu? Em dezembro de 2014... a gente percebeu, quando foi fazer as nossas contas, a gente percebeu que a gente já tinha o dinheiro. E aí nós falamos, temos dinheiro, e agora? Opa! Porque assim, Andy, não passa nem pensamento olhoso numa hora dessa. É difícil, né? É uma decisão ruim. A gente queria enquanto o dinheiro é um obstáculo, você sempre coloca todas as justificativas de que não tenho dinheiro para fazer. Então, né, você tem uma ótima desculpa para não fazer. Quando o dinheiro deixa de ser um obstáculo, não tem mais desculpa. Agora é pegar e encarar. Mas assim, Andy, nesses últimos 4 anos, a gente radicalizou a economia. A gente, por exemplo, viagem de férias. Você não viajou. A gente tinha condições, se a gente quisesse, de viajar. A gente ficou 4 anos fazendo viagens pequenas, passando as férias aqui para guardar todo o dinheiro que a gente pudesse. Deixou de sair um último ano de férias para ter mais um salário, né? Coisas assim. E também, a gente, quando a gente morava em São Paulo e a gente tinha alugado um apartamento, o cara quis vender
e estava num preço excelente e ofereceu pra gente. E a gente morava nesse apartamento que a gente alugava e o meu apartamento pequenininho estava alugado para outra pessoa. E o cara ofereceu. E a gente ficou bem balançado. Mas aí nós fizemos as contas e falamos, nós vamos ter que adiar a nossa mudança por mais uns 5, 6 anos. Ou mais até. Ou eu teria que vender o meu apartamento. Mas eu não queria vender o meu apartamento, porque era a única coisa que eu tinha, que eu tinha conseguido, enfim, conquistar, uma coisa minha. Aí eu falei para ele, eu não quero vender meu apartamento e, enfim, e a gente ficar com um imóvel, nós dois juntos, eu prefiro manter meu apartamento. Eu falei, então vamos esquecer essa história e vamos tocar o plano como estava. Original, né? O plano original. Para mudar para cá. Aí quando a gente percebeu que tinha grana, aí ficamos assim, meio balançados, mas assim, de a gente fazer terapia. Então isso é uma coisa legal da gente falar também, porque a gente fazia terapia e isso ajuda bem. Aí teve uma outra coisa interessante que foi o negócio da sua empresa, né? Aí juntou, né? Teve, assim, eu já era gestor nessa última empresa que eu trabalhava, eu tinha uma equipe e, assim, já era enxuta, né? Como toda empresa, assim, é bem enxuta. E chegou um momento que todo ano tinha um corte, né? Aconteceu um corte. Daí, nesse ano, chegou a hora do corte. E aí eu falei, putz, se eu mandar alguém embora para sair daqui a algum tempo, vai acabar, né, com a equipe, assim, vai ser muito ruim, vai ser uma sacanagem com a empresa, né, e vai ser ruim pro meu time, né, para quem tava ficando. Aí eu conversei com o meu chefe, né, com o meu diretor na época, e falei, né, do nosso plano que a gente tinha de sair e tal, e acabei falando, eu saio, né, e acabamos acordando, foi bom para ele também, acho que foi bom para a empresa, foi bom para mim, acabou assim, no final, teve um final feliz, né, a história, assim, que era tenso, era muito tenso isso, né, sair, essas decisões. Essa rescisão também juntou nesse bolo, né? Nesse bolo, E para mim, quando eu estava trabalhando num setor, 4 anos antes eu tinha sido chamada para trabalhar num setor da empresa, e quando o meu gerente me convidou para trabalhar lá, eu falei para ele, eu vou, mas eu preciso te falar uma coisa, em no máximo 5 anos eu vou sair, porque eu quero me mudar para o interior. Mas você tem família lá? Não, mas a gente quer construir uma vida diferente e tal. Aí ele me falou, e no mínimo quanto? Eu falei, no mínimo 3. Antes de 3 a gente não vai ter condições de mudar. Ele falou, então vem que em 3 anos você vai conseguir fazer muita coisa. E aí também foi o fôlego que eu precisava para dar uma renovada, sabe, na energia, porque estava super ruim, eu não estava produtiva e tal. E aí eu mudei de setor, era um desafio novo, aí você toma um fôlego, né? E aí também era muito tranquilo. E aí, quando o Ale tomou essa decisão, aí eu chamei meu chefe. E falei para ele, e aí, ele já sabia de tudo, e aí eu falei... Quantos anos tinham se passado? Tinham passado 4 anos e meio. Então, estava dentro do acordo. Eu falei para ele, dentro do acordo, eu falei, chefe, chegou a hora. Aí ele falou, eu achei que não fosse chegar. Você tem certeza? Falei, tenho certeza. E assim, Andy, eu gostava do meu trabalho, tinha uma equipe que eu adorava, fazia parte de uma equipe que eu adorava, me dava bem com o meu chefe, com os 2 chefes que eu tinha, me dava super bem, eu tinha um espaço, eu era muito respeitada na empresa, então assim, era uma decisão difícil, né? Não é uma decisão fácil, você tem um sonho, né, de querer viver uma vida diferente, mas também você tem a segurança, tem tudo, né, sua valorização dentro da empresa, é uma coisa difícil, né, você perde, né, você larga uma coisa, tem um salário, né, tem a coisa da certa segurança, né, porque você pode ser mandado embora. Mas é mais assim, todo mês você tinha aquele... O salário é uma coisa que pesa bastante, sabe? A gente já estava num nível de senioridade nos nossos empregos que a gente já tinha uma carreira construída. Então a gente já tinha um salário bom, a gente ganhava bem, a gente tinha uma vida financeira super confortável. Benefício e tal. E uma vida financeira muito tranquila. E aí, mas enfim, aconteceu tudo isso e a gente decidiu. Aí a gente veio para cá, eu pedi demissão em março. Aí eu saí em fevereiro, fim de fevereiro. E eu dia 15 de março. E aí deu tempo, como eu já tinha conversado com o meu chefe antes, deu tempo para estruturar, para fazer uma transição super tranquila, porque eu trabalhava num setor que o meu cargo, assim, eu interagia com a empresa inteira, inclusive filiais e tal, então deu para trazer uma pessoa para ficar no meu lugar, essa pessoa fazer a transição comigo, visitar as filiais comigo, sabe?
E aí, quando eu saí, foi uma transição tranquila, assim. E foi super legal, porque eu tive todo o apoio também da empresa, assim. Foi bem legal. Aí vieram. Aí começa um novo capítulo da novela. Mas antes disso, eu queria fazer uma pausa para dizer assim: sonho, plano, ação, né? Restrições, né? Apertar o cinto e tudo. Negociações com os gestores, com as pessoas envolvidas, para construir. Então, fica a dica aí, pessoal que está assistindo, de como construir algo com tranquilidade, porque às vezes a pessoa fica assim, começa a ter esse problema de não quero acordar para ir trabalhar e já quer dar o pulo, vou mudar para o interior, assim, né? E dar aquela aventurada. E isso pode gerar depois uma frustração, porque na verdade você dá o passo maior que a perna e você corre um grande risco de ter que voltar atrás com o rabo entre as pernas e procurar emprego de novo e tal. Então, para quem está querendo fazer transição, tem um passo a passo que é importante olhar financeiramente para não cair do cavalo, né, gente? Mas sobre a questão do risco e da coragem, vamos lá. O que vocês diriam sobre essa questão que o Fábio trouxe? Que vai com medo mesmo. Medo. Não fecha essa conta. Você vai chegar na hora ali de pedir para sair, você vai tremer, você vai com medo, vai com batedeira no coração. Mas acho que uma coisa bem importante é você imaginar, assim, a gente é muito assim, na verdade. Imagina o pior cenário, sabe? Imagina a pior coisa que pode te acontecer. Você aguenta? Você acha que vale a pena? Então, vai. Porque muito dificilmente vai acontecer o pior, entendeu? Mas vai ficar no meio. Você vai ficar mais ou menos no meio, porque a vida não é tão extrema assim. Ela tem umas coisas, claro, você pode... para alguns pode dar um extremo, tanto para mais quanto para menos, mas no geral é a média. É uma coisa mais mediana. Então, assim, vai dar medo. A gente veio com o cu na mão, gente, de verdade. E assim, uma coisa assim, legal que a gente aconteceu, assim, o primeiro domingo que a gente ficou aqui que não precisou voltar. Até hoje a gente não esquece, porque a gente vinha de fim de semana, né, ficava, e a gente começou assim, quando a gente começou a vir, a gente almoçava e ia embora, para não pegar trânsito, porque, né, chegar em São Paulo tranquilo, arrumar as coisas para a semana, e a gente começou a estender isso. Quando a gente estava chegando perto da nossa mudança, a gente chegava a sair daqui 11 horas da noite, 11h30. Porque a gente não queria ir embora, né? E daí no primeiro domingo, a gente ria que nem dois bobos. No primeiro domingo que a gente mudou, cheio de caixa pra tudo quanto era lado. Patrulhada. Aí a gente olhava... Acho que essa foi uma hora que a gente falou, acho que fizemos uma coisa certa, né? Tipo, um alívio, uma sensação tão boa que a gente falou, sensação de deu conquista, certo, né? E assim, isso é uma coisa que se manteve. A gente tem isso até hoje, né, amor? A gente, assim, nossa, que delícia acordar aqui, não precisar sair. Olhar a paisagem. E aí, assim, só tem... tomar um vinhozinho, acendendo fogo e tal.